Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Jonas foi o mais diferente dos profetas. Ele fugiu, foi vomitado, pregou muito rápido, vivia em crise e ainda não gostou do arrependimento dos ninivitas, como veremos. Diante disso tudo, esse estranho profeta tem muito a nos ensinar hoje, e muito mesmo. Quando mergulhar é muito bom para usar nesse tempo. Quando mergulhamos no profeta Jonas, vemos muito mais para aprender e precisamos aprender sobre ele. Leia os primeiros versos do capítulo 1 de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. E então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, observe mais uma vez a palavra, desceu ao porão do navio, e tendo deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam que os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. E então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, o que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Bem, a história de Jonas é conhecida. Jogado no mar, veio um grande peixe e engoliu o homem. 3 dias passou na barriga do peixe. Se arrependeu, orou. O peixe vomitou Jonas na praia. Ele foi chamado para pregar numa cidade chamada Nínive. Era uma cidade assíria, era o grande império da época, e eles estavam realmente em pecado. É interessante que os primeiros versos já advertem que o limite do mal, eu sempre gosto de lembrar que Deus suporta o mal, mas não por muito tempo. Tem limite, e Nínive chegou nesse limite. E mandou Jonas pregar, mas Jonas fugiu. Tendo fugido, então, teve essa experiência no mar, teve a experiência no peixe, e depois ele foi pregar em Nínive. E pregou rápido, uma frase: em 40 dias, Nínive será destruída. 3 dias de pregação, 3 dias correndo a cidade, 3 dias, o povo de Nínive se arrepende. E Jonas vai para um canto e fica furioso, porque Nínive se arrependeu. E dá a gente vai voltar a isso, ele dá um piti de profeta.
E então Deus dá mais uma lição para Jonas com uma planta que ele faz crescer. Aí vem uma larva, come a planta e ele fica indignado. Coitada da planta. E Deus pergunta: você teve pena da planta e não teve pena dos ninivitas? E Deus tem grandes lições para nós hoje. Bem, vamos lá. Há 8 lições óbvias nesse texto, que todos aqui, se você é um crente mais experiente, já deve sabê-las. Então vou passar ao passar. Primeiro, não fuja de Deus. É burrice. Segundo, não espere ser engolido por um peixe grande para se arrepender. Arrependa-se antes, você não precisa passar por isso. Acredite, cheira mal. Metaforicamente e fisicamente. Terceiro, a mensagem de arrependimento deve ser clara e urgente. Sem floreios, sem complicações, arrependam-se. 4, Deus deseja a salvação de todos e ama um pecador arrependido. Está lá em Timóteo essa expressão. 5, o arrependimento pode mudar a trajetória de vida de pessoas, famílias e mesmo de uma nação. 6, aprenda a ver o mundo e as situações sob a perspectiva divina, mais ampla, cheia de amor, graça e misericórdia, com desejo de mudar para melhor a todos. 7, Jesus morreu por todos. Como seria uma conversa de Jonas com Jesus? No mínimo interessante. Jesus na cruz olhava e perdoava a todos. Jonas não queria perdoar aquela cidade. E por fim, profetas também precisam de discipulado. E a gente vai ver mais adiante. Diante disso, meus irmãos, eu trago algumas lições para nós hoje, de forma mais profunda, por assim dizer. Primeiro, o problema de fugir de Deus é que isso é impossível. O Salmo 139 nos ensina: eu posso subir até o alto do monte, posso descer até o profundo abismo, e Deus lá está. Não se foge de Deus. Você pode tentar, pode fechar os seus olhos, mas acredite, de Deus não se foge. É impossível. Hoje, muitos estão tentando fugir de Deus. Há pessoas que tiveram situações na vida e culpam Deus e tentam fugir dele. Há alguns que Deus manda fazer coisas e dizem: eu não vou fazer, como Jonas, e tentam fugir de Deus. Deus fala, Deus afirma, Deus às vezes sacode, Deus muitas vezes coloca pessoas e circunstâncias, mas insistem em fugir de Deus. É impossível fugir do nosso Pai. Segunda lição é: não durma no ponto ou no barco diante do desafio de Deus. Me faz lembrar que no Getsêmani, na noite mais importante da história da salvação, os discípulos dormiram. Você sabe o que Jonas fez quando chegou no barco? Dormiu. E foi chamado de dorminhoco. Dormiu. A ideia de dormir aqui não é de descansar. É você fechar os olhos para o grande desafio que Deus tem colocado. Por isso que em Efésios vai dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. É preciso despertar, acordar. Preste muita atenção no que Deus está falando. Você não deve deixar de ouvir, nem de refletir, e muito menos você não deve esquecer. Quando Deus fala, abra a sua mente e coração. Não durma. Terceiro, do mar à praia. 3 dias de oração de um profeta arrependido. O que aconteceu com o peixe e a sobrenaturalidade do fato é extraordinário, não temos dúvida disso. Mas são 3 dias, e isso aponta para Jesus Cristo. 3 dias Jesus passou antes da ressurreição. Jonas vai para o fundo do poço, mas com muita clareza. É interessante que o lugar mais escuro que ele podia estar era o lugar mais claro para sua mente.
Era óbvio que ele precisava estar na barriga daquele peixe e no fundo do mar. Veja, meus irmãos, esse momento de oração séria, profunda, que gera reflexão. Literalmente aqui não tinha interferência de celular, não tinha gente ligando, nem mandando carta, nem ninguém falando. Era só Jonas e Deus. Jonas precisava repensar a sua vida e o seu ministério. Ele era profeta em Israel, na época de Jeroboão II. Está lá no texto de 2 Reis, capítulo 14. Ele era profeta conhecido e reconhecido. Mas veja, ele precisava repensar a sua vida, e aqui vai uma dica: de tempos em tempos, todo crente precisa repensar a sua vida, como está diante do Senhor e do ministério que Deus nos tem dado. Jonas precisava fazer isso. Quarta lição: o evangelho do arrependimento é para todos. Jesus Cristo mandou pregar a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Entenda, os marinheiros pagãos, esses que aqui estavam, eles se converteram e temeram ao Senhor. O verso 16 que lemos diz exatamente isso. Eles temeram a Deus. Os ninivitas creram e se arrependeram, capítulo 3, versos de 5 a 10, eles temeram ao Deus, Criador de todas as coisas. A promessa feita a Abraão é que ele seria a bênção para todas as famílias da terra. Isso pode parecer óbvio, mas nunca foi. Alguns israelitas da época achavam que só eles eram um povo escolhido, só eles podiam ser abençoados e só eles podiam ser perdoados. Entenda, Jonas pensava exatamente assim. Avançando para os tempos de Cristo, a gente vai encontrar os fariseus e todos nós com a mesma ideia. E hoje ainda, podemos ainda encontrar isso. É interessante que às vezes a gente diz: olha, que fulano de tal está numa bolha, e não percebe que ele está numa bolha. A salvação é para todos, ela é efetiva para aquele que crê, mas quem não crê já está condenado. Mas é preciso deixar isso muito claro. Nós pregamos o evangelho, meus irmãos, para todas as pessoas, de qualquer classe social, de qualquer nível de entendimento, em qualquer língua, em qualquer circunstância e situação. O evangelho é para todos. Quinta lição: uma curta e poderosa mensagem. Em 40 dias, Nínive será destruída. Que texto bom esse! E aqui, gente, eu dei uma vasculhada em alguns ensinos antigos de rabinos judeus antigos. Olha só, a palavra destruída aqui, no hebraico, ele tem 3 possíveis significados: destruir, derrubar, literalmente. É como Sodoma e Gomorra foi destruída, é essa palavra usada. Temos também transformar e virar, como uma mudança radical, uma condição que muda a vida. E a terceira é inverter e revirar, como uma completa reversão de situação. A mensagem que Jonas pregou podia ser entendida de 2 maneiras. A primeira: se Nínive não se arrependesse, ela seria destruída. Agora, se Nínive se arrependesse, ela seria transformada. E aqui é o texto hebraico, junto com a vontade de Deus, e mostrando a riqueza da palavra de Deus. Uma mesma mensagem, 2 significados e 2 possibilidades reais: destruição total ou transformação total. Jonas prega por 3 dias uma frase. Uma frase. O pessoal gosta de falar muito. Olha só, uma frase. Em 40 dias, Nínive será destruída. Bem, o povo de Nínive teve 40 dias para responder essa informação. É muito interessante esse dado, 40 dias. Primeiro que 40 é um número muito usado na Bíblia. Segundo, que eu volto a insistir,
Deus atura o mal, mas não por muito tempo. Deus fala conosco, mas Deus também dá um prazo. 40 dias. Bem, e então eles se arrependeram. E aí vem as características únicas do arrependimento ninivita. O capítulo 3 de Jonas vai mostrar o povo ouvindo aquela mensagem e fica impressionado. O rei ouve a mensagem e também fica, e se arrepende. 4 situações curiosas desse arrependimento. O primeiro é o imediatismo. A resposta foi instantânea à mensagem profética. Às vezes eu tenho a impressão que eu prego, e pensando, dá vontade de sacudir, não dá? A palavra chegou para um povo incrédulo, que era mau, mas penetrou tão fundo no coração, que eles responderam. Segunda observação sobre o arrependimento deles: a universalidade envolveu toda a população, do rei até os animais, até sobrou para os animais, que tiveram também que se cobrir de cinzas. Na época, o sinal de arrependimento era rasgar as roupas, colocar roupas de sacos, colocar cinza na cabeça e se arrepender definitivamente do que fez. E aí vem para o terceiro item, é a radicalidade. Incluiu restituição material concreta. Há uma tradição rabínica antiga que fala que o povo de Nínive começou a se arrepender tão definitivamente que se destruíam casas para pegar uma viga que havia sido roubada, para restituir para a pessoa. A ideia aqui, meus irmãos, é arrependimento de fato, não é esse arrependimento de brincadeirinha que as pessoas falam, não. E por fim, a humildade. Diz a palavra de Deus, capítulo 3, verso 6, vale a pena ler. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do trono, tirou de si as vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre as cinzas. Em outra versão aqui, e no original, não diz que o rei levantou do trono, diz que ele desceu do trono. Isso é extraordinário. O rei desceu do trono. Sem humildade, é muito difícil que haja arrependimento. E aqui todos se igualaram. Se pudesse tirar uma foto da época, seria exatamente o povo todo com cinzas, cabeças baixas, prostrados diante de Deus, arrependidos. E então, Deus os perdoou. E aí vem a 7ª lição desse texto. É a crise do profeta. Infelizmente, o peixe não foi suficiente. Isso é bem interessante a gente pensar sobre isso. Foi uma experiência extraordinária, espiritual, miraculosa e transformadora, mas não foi suficiente. Atenção com aqueles que buscam milagres. O povo de Deus atravessou o Mar Vermelho a pé, derrotou o exército de Faraó. Dias depois estava construindo um bezerro de ouro. Entenda, meus irmãos, que nós precisamos estar diante da presença de Deus. A crise do profeta é porque ele precisava de mais. Ele precisava aprender mais, muito mais. E isso aqui a gente precisa entender. Nem sempre aprendemos na primeira oportunidade. Ou melhor, nós nunca chegaremos no máximo da nossa espiritualidade dessa forma. Jonas cumpriu a ordem divina, olha só, ele pregou. Ele viajou até Nínive, não era perto não, ele viajou até lá, ele pregou, correu aquela cidade por 3 dias, anunciou. Mas ele ainda estava meio engasgado. Entenda, os assírios fizeram muito mal a toda aquela região. Jonas tinha motivo para isso. Mas Deus tinha falado, vai e arrepende-se, mas ele continuou engasgado com aquilo ali.
Interessante, parece que ele não mudou totalmente o coração. Precisamos amadurecer, irmãos. Jonas precisava amadurecer. Esse profeta, filho de Amitai, ele precisava amadurecer emocionalmente. Veja, como eu falei no início, parece que ele dá piti diante de Deus. Ele vai cruzar os braços, fazer beicinho e dizer: não, eu não queria. Mas Deus dizendo: espera aí, 120 mil pessoas naquela época. E ele fazendo beicinho. Às vezes fazemos isso também. Jonas precisava amadurecer espiritualmente. É interessante como nós precisamos também estar muito mais perto de Cristo, mais próximos de Cristo, amadurecer muito espiritualmente. Quando vier esta situação, a nossa resposta é dizer: vamos orar por isso, para e ora. Quando vier as outras circunstâncias, vamos aprender como lidar, segundo Cristo lidou. Jonas precisava ouvir Deus. Ele estava ouvindo, mas ele não estava entendendo. Ele precisava amadurecer no seu ministério, que Deus concedeu. E então, vamos para a última lição do livro de Jonas. Nínive se arrependeu mais rápido que Israel. Segundo Reis 14, de 23 a 29, reinado de Jeroboão II, péssimo aos olhos do Senhor. Isso nos dá muitas lições. Às vezes a gente fala para os de fora: arrependam-se, e esquecemos que nós precisamos nos arrepender. Às vezes falamos para os de fora: muda de vida, e esquecemos que eu preciso mudar. Muitos às vezes falam isso. Entenda, meus irmãos, Nínive, a pior das cidades, se arrependeu, mas Israel, que era o povo de Deus, povo escolhido do Senhor, não. O mesmo profeta, a mesma mensagem, resultados diferentes. O livro do profeta Jonas é para nos deixar assustados. Gosto de dizer, não é uma história de criança. É uma advertência dura a Israel. E para nós também. Se o mais vil dos pecadores e dos povos podem se arrepender, nós também precisamos nos arrepender. Que o Senhor nos inspire, nos ajude, e que possamos entender isso antes de sermos engolidos pelo peixe gigante.